Boa tarde, senhores. Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno Contencioso Administrativo Tributário, declara aberta a 87ª Sessão Virtual de Julgamento do ano 2021. Esclareço que esta sessão se rege pela Portaria CONAD 140/2021 e 145 de 2017. Indago aos senhores conselheiros se lerem e aprovar a ata da 86ª Sessão Virtual de Julgamento ocorrida no dia 16 de dezembro de 2021. Lida e aprovada. Lida e aprovada, presidente. Lida e aprovada. Consta que foi lida e aprovada. Ana Paula, tem atos, tem despachos e resoluções e outros documentos para serem homologados? Boa tarde a todos. Temos sim, presidente, várias resoluções, despachos, demonstrativos de crédito. Faço o anúncio, presidente, desses arquivos enviados. Foram encaminhados para aprovação, nesta sessão de hoje, as resoluções referentes aos processos de números 5627/2017, caminhada pelo conselheiro José Osmar Celestino Júnior. Dr. Robério Fontinelli encaminhou o despacho com encaminhamento para a perícia, referente ao processo de número 363/2020. Despacho com demonstrativo de crédito encaminhado pelo conselheiro Tiago Bezerra, referente ao processo de número 1970/2014. Despacho com encaminhamento para a perícia, referente ao processo de número 4830/2018. O conselheiro Tiago também encaminhou para aprovação resolução referente ao processo de número 4837/2018 e 4155/2018. Também um despacho para a perícia referente ao processo de número 1062/2019. Conselheiro José Osmar Celestino, resolução referente ao processo de número 6511/2018. Conselheiro Robério Fontinelli de Carvalho, resoluções dos processos 4944/2018 e 3375/2019. Conselheira Dalcília Bruno Soares, referentes aos processos de números 1830 e 1831 de 2014. É só, presidente. Foi sugerida alguma modificação? Nenhuma sugestão de alteração, presidente. Então, estão todos homologados. Vamos para os nossos processos de hoje. Presidente, tem os demonstrativos que eu enviei também ontem. Também não recebeu, Paulo? Ana Paula? Dalcília, nós estávamos sem rede aqui na Cefaz, não estava recebendo nada. Deixa para o final, então, senhor presidente? Quer que eu envie de novo? Passa para ela novamente aí. Passa agora, que agora a gente já está recebendo. Então, no próprio WhatsApp que eu coloco os números e a gente prova, né, presidente? No intervalo ou até o final. O demonstrativo precisa ser aprovado aqui? Não, né? Não precisa. Não pode ser enviado. Eu não sei como é que está isso, Paulinho. Como é que ficou na... A gente está aprovando, presidente, aqui nas sessões. Estamos aprovando, mas mesmo assim, que não mandando fora da aprovação, a gente vai acabar as sessões. Nós vamos porque hoje temos o último dia, né? Vamos fazer o demonstrativo amanhã. Então, eu estou entendendo que não é uma necessidade de uma... né? A aprovação está em ata, né? Não é isso. Acho que a gente não tem que se preocupar muito com isso, não. Às vezes é só uma melhora para a secretária, porque aí consta mas a gente assina junto, e aí demais a gente fica olhando com cuidado. Vamos para o nosso processo de hoje. Dalcília, se você quiser, pode passar que ao final, quando a gente aprovar, a gente coloca também. Nós vamos aprovar a ata de hoje ainda. Certo? Ainda hoje eu vou disponibilizar as duas, a que foi aprovada ontem e a de hoje. Até o final da sessão a gente vai fazer isso e já, ainda hoje mesmo, a gente está com vocês, vão estar até o final da tarde com isso pronto. Se Deus quiser. Ok, presidente. Permanecer. Vamos para o nosso processo. Nós temos um conselheiro aqui que está querendo... Tem alguns
necessidade de sair mais cedo, mas vamos tratar do nosso processo, eu acho que vai dar tudo certo. Nós temos, o primeiro processo é o processo 13628/2019, autoinfração 2019-08651. Esse processo tem como recorrente a célula de julgamento e a conterrânea Veículos Pesados Limitada, e recorrido ambos. Se trata de um reexame necessário e recurso ordinário. Ele foi julgado parcial procedência, a célula de assessoria processual tributária se manifesta pela manutenção da parcial procedência. Com a palavra a conselheira relatora, são dois processos distintos. Eu vou, a doutora Ivete, e eu, o segundo. Doutora Ivete, pode ficar à vontade. Boa tarde. O advogado não chegou, não, né? Advogado da parte? Não, né? Não. Que ele está aqui. Até agora, que conste que também foi intimado o advogado e que ele não compareceu, né? Não compareceu. Tá. Boa tarde, caros colegas. Vamos aqui começar o nosso primeiro processo da última sessão, né? A gente acredita que seja a última desse ano de 2021. Se não for, a gente depois se encontra numa próxima, mas pelo menos até hoje seria a última. Então, vamos aqui. Esse processo da conterrânea Veículos, né? Como foi já relatado aí pela presidência, ele é um processo simples. Ele se baseia no cruzamento de informações com o sistema CITRAN, né? São operações de entrada interestaduais, onde o autuante constatou no não registro no CITRAN de 10 notas fiscais de entrada interestaduais. Essas notas, elas constam aí nos termos formais, as folhas 6 do arquivo Termos Formais, onde relaciona os dados necessários à identificação da operação. O autuante, a soma dessas notas equivale ao valor de 223.192,04. Aplicou a penalidade prevista na 123.3M, aquela multa de 20%, com base já indicando aí a Lei 16.258, mas essa multa aqui especificamente não teve alterações, né? A 3M, que é de 20%. Nas informações complementares, o autuante esclarece, né, que a empresa é um comércio atacadista de automóveis, como caminhonetes utilitários, fala sobre os procedimentos de fiscalização, basicamente é isso, nas informações complementares. A autuada, tanto na defesa como no recurso, ela traz os mesmos argumentos, argumentos voltados exclusivamente para o mérito, certo? E dessas 10 notas, eu vou ser assim, bem objetiva, porque como é mérito e ele traz argumentos diferentes, dessas 10 notas, em sua defesa, ele alega que tem algumas notas que ele não reconhece a operação, né? Nesse caso, ele diz que não reconhece a operação da nota 74,85 no valor de 200 mil, que é o valor maior de todos, porque os demais são valores pequenos, de 200, aí reduz para 10 mil, 8 mil, e depois daí só vem notas de 2 mil e abaixo de R$1.000. Então, a nota de maior valor é essa de número 74,85, de 200 mil. Ele diz que não reconhece essa nota, não reconhece as notas número 4869, não reconhece a nota de número 423,93 e de número 145. Não, 145 não, 75. Ele diz que, não é nem que ele não reconheça, a nota número 75, ele diz que é uma operação de remessa em garantia, que o serviço foi feito na própria empresa, pela própria empresa. Então, assim, com relação a essas 3 notas, ele não reconhece e traz na defesa cópias de e-mail para demonstrar tentativas de contato com as empresas remetentes, as emitentes e os documentos, e que, pelas respostas que estão nessa cópia, ele argumenta que não teve resposta das emitentes, nesse sentido.
Essa é a primeira tese, né? A outra tese é no sentido de que, em relação às notas fiscais de número 10.228, 355, 824, 362, 026, 16, 92, 14, 423, 92, 14, essas notas, ele diz, apesar de não ter selado, quer dizer, reconhecendo, né, ele não nega essas operações, trata-se de operações que não são tributadas e que estão escrituradas. Esse é seu argumento de defesa. O julgador de primeira instância, da análise desse argumento, procede da seguinte forma: concorda com o argumento em relação às notas fiscais que ele indica que ele requer o reenquadramento da penalidade, que são 4 notas, concorda com o requadramento, que seja a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 126, uma vez que considera que elas são operações não tributadas e afirma o julgador que estão escrituradas, muda a penalidade nessa parte. Com relação às notas que ela não reconhece, o julgador excluiu 2. São 5 notas que ele alega que não caberia a autuação. Mas ele excluiu 2. Entendeu o julgador que os argumentos apresentados pela defesa mereciam ser acatados para que fossem excluídos. E a nota 423,93, ele comprova com um e-mail, né? A nota no valor de R$ 883, e a nota de número 75 é em função da própria operação, que a defesa diz que é uma operação em garantia, que está vinculada a uma nota fiscal anterior, e que esse serviço foi feito dentro do estabelecimento da remetente, da destinatária. E aí o julgador excluiu as 2 notas, das 5 que a defesa pretendia. Manteve na autuação 3 notas, a de número 74, 85, a de número 4869 e a de número 144, 90, 63. Manteve na autuação essas 3. De forma que o julgador decidiu pela parcial procedência, reduzindo o crédito tributário, que era para base de cálculo 208 mil, quer dizer, ele fez um cálculo aqui, a multa de 20% e a multa de 1%. Reduziu de 44 mil para... Deixa eu olhar se é 44. 44.638. Reduziu para 41 mil. O reenquadro, até porque as operações que estão aqui consideradas que caberiam reenquadramento com a multa de 1%, são valores pequenos. Se vocês observarem aqui no próprio demonstrativo do julgador, ele separa isso de forma bem clara. Nós temos aqui 2 e 2, 4, 1, 2, 3. Interessante que aqui tem no demonstrativo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele excluiu 2 notas, claro, ficaram 8 notas. 4 reenquadradas e 4 manteve a penalidade do autuante. A recorrente... Gente, eu estou com o meu olho aqui ardendo tanto, caiu alguma coisa que eu não estou conseguindo. Vamos lá, ver se eu consigo terminar. Que quando mexe no olho, mexe no nariz. Alguma coisa entrou no meu olho. Quer parar um pouquinho para botar um colete? Tem algum colete aí? Eu vou tentar terminar, presidente, acho que é rápido. No recurso, a empresa traz a mesma tese, certo? Ela concorda com o reenquadramento, vou conseguir concluir. Ela concorda com o reenquadramento e continua pedindo a exclusão das notas. Só que dessa exclusão que ela pede, 2 já foram excluídas pelo julgador, né? Restando aqui duas notas só para ser analisada a sua exclusão ou não, certo? Que é a de 74,85
E a outra nota, e agora não estou conseguindo ver, mas assim, o reenquadramento ele confirmou, claro que ele concorda com esse reenquadramento, e pede exclusão das mesmas 5 notas que pediu na defesa. Só que 2 já foram excluídas. E aqui cabe a gente analisar se aceita ou não essa exclusão, se mantém a decisão da parcial procedência ou não, né? O parecer da assessoria processual tributária é no sentido de ratificar a decisão de primeira instância. Desculpa aqui a rapidez, pessoal, que está Ok. Doutora Ivete, só lhe perguntando, a defesa não trouxe no recurso nada sobre nulidade de julgamento singular, não? Presidente, eu não percebi assim, de um pedido objetivo nesse sentido, não, certo? Não, né? Só se você tiver visto e eu não tenha Eu vou conseguido. dar uma olhada, porque eu não sei se eu tinha... Eu não vi, olha, ele, no pedido final, ele não diz isso. Ele fala da improcedência dos fundamentos jurídicos. E aí, no começo, ele só fala que o julgador não analisou não analisou assim, com detalhes, mas ele não expressa. Ocorre que a motivação expressa pelo julgador é genérica, e não aborda todos os elementos elucidados pelo contribuinte. Certo? Mas ele não pede a nulidade. Não, tudo mas bem. Se você entender como um pedido, presidente, não tem problema, não. Qualquer coisa a gente aprecia, então, presidente. Eu acho interessante, porque ele traz na peça dele, eu vou dizer o que é que ele diz. Eu li, mas eu não entendi. Ocorre que a motivação expressa pelo julgador é genérica e não aborda todos os elementos elucidados pelo contribuinte, destacadamente os indícios que o contribuinte trouxe ao processo relevantes que põem em dúvida plausível a efetiva operação. Então, certo. Só que ele não expressa um pedido. Ele não expressa no pedido, isso é verdade. Mas aí, se quiser transformar isso aí, tudo bem. Porque eu acho que era interessante, tá certo? Porque quando a empresa traz isso numa peça lá dentro, eu acho que, inclusive, isso aí depois nós temos que alterar na legislação, que tem que vir expresso no pedido, porque... Aí, o presidente, quer ver se você olha os pedidos finais dele? Eu li, Ivete, não tinha, porque eu li o recurso e detectei, mas vamos escutar, se a Câmara achar que a gente deve verificar, até porque esse tipo de nulidade até pode ser trazido de ofício. Pois vamos apreciar como o doutor Rafael está doutor Rafael, vamos apreciar e a nulidade também, e se for o caso, a gente trata os dois do mérito. Presidente, secretária, conselheiros, meus cumprimentos a todos. A nossa última sessão do mês, eu agradeço demais a todos, uma gratidão enorme por essa composição, uma composição que pode mudar, mas independentemente de qualquer coisa, o que ficou marcado foi a amizade, e isso ficou muito bem caracterizado na nossa confraternização. Então, só tenho a agradecer a convivência. A maior parte dela, é certo, foi telepresencial, né? Um pouco assim à distância, a gente não teve aquele contato, mas foi um belo trabalho desempenhado e o nosso encontro, acredito eu, que deu para suprir toda essa distância que foi esse último triênio, né? De muita distância, tudo telepresencial. Presidente, voltando aqui ao nosso processo, nossa pauta, a acusação, presidente, é de ausência de selo fiscal de trânsito no ano nos meses de agosto de 2014 a outubro de 2014, março de 2015, abril de 2015 e novembro de 2015. Aplicação de multa isolada, né, o julgador de primeira instância, não obstante a defesa traga uma tese de nulidade
por argumentação genérica, eu já entendo diverso, porque, ao contrário disso, o que se denota da decisão singular é que as provas anexadas pelo ora autuado na sua impugnação, elas foram devidamente apreciadas pelo julgador singular. E tanto isso é verdade que ele acolheu o pedido in toto de reenquadramento da penalidade para 1%, porque identificou que algumas dessas notas fiscais estavam escrituradas e que elas eram submetidas à suspensão tributária, e foi por isso que ele aplicou o artigo 126, parágrafo único, que seriam as operações que estão consubstanciadas em 4 notas fiscais, né? E como a conselheira Ivete pontuou, não obstante a exclusão dessas notas e reclassificação de algumas notas e reclassificação da penalidade, a maior nota, de fato, é a nota 7485, que é uma nota de R$200 mil, né? Então, a multa de 20%, ela fica em torno já de R$40 mil. As outras notas são notas pequenas, né? E isso é trazido como suporte da acusação, a chave da nota fiscal, a data de emissão, né? O agente autuante já caracterizou tudo isso como da lavratura. E o segundo ponto seria a principal tese do ora recorrente, seria a exclusão de 2 notas fiscais que já foram, inclusive, realizadas pelo julgador singular, que seria a nota fiscal 42393 e a nota fiscal 75, porque a partir da troca de e-mails que foi anexada pelo recorrente na sua impugnação, ficou consubstanciado o equívoco, né? E em razão desse equívoco, ele, de fato, desconsiderou essas 2 operações e excluiu do levantamento. Mas, com relação aos demais aspectos, presidente, o que é que o ora recorrente defende? Ele defende que essas operações, em tese, sequer eram necessárias o selo, porque não se trata de movimentação efetiva de mercadoria, porque seriam remessas para conserto, e por isso ele estaria dispensado de apor o selo fiscal de trânsito. E esse argumento não foi acolhido pelo julgador singular, né? Que, avaliando, anexou, é fato que ele anexou uma troca de e-mails em relação à nota de maior valor, que é a nota 7485, mas não houve nenhuma resposta por parte do destinatário e emitente da nota, né? Então, não ficou evidenciado aí o equívoco ou desfazimento da operação, razão pela qual o julgador singular, a meu sentir com acerto, manteve a autuação com base nesse documento fiscal. Então, é por isso, presidente, que, em consonância com o parecer, eu também vou concordar com a decisão singular, no sentido de conhecer do recurso, afastando a nulidade suscitada da decisão singular, porque entendo que a decisão foi bem fundamentada, analisou todos os aspectos da defesa, inclusive as provas que foram anexadas na impugnação, e no mérito para acolher a parcial procedência que foi trazida pelo julgador singular, presidente. Muito obrigado, doutor Rafael. Doutor Ivete, está melhor já? Eu apliquei aqui um colírio, vou deixar desligada a câmera, que ainda está... Tá certo, doutor Ivete. Você está com a palavra agora. O doutor Rafael fez um resumo perfeito, como sempre, né? A única observação que eu vejo em relação, porque, assim, das 5 notas que vem o recurso, como já foi dito, 2 já foram excluídas, certo? Já foram excluídas, que foi a nota 42393 e a nota 75. Mas, com relação à nota 7485, né, que existe até uma cópia dela aqui, as folhas, na defesa, as folhas 39 do arquivo, a última folha da defesa, lá
essa nota, a gente olhando o DANF, né, o espelho da nota, realmente a gente verifica que é uma remessa para conserto ou reparo, né? Onde a autuada diz que não faz esse tipo de serviço, que essa nota foi emitida para ela para esse conserto de gerador. Gerador de energia 500, que estou nem vendo, completo, para reparo na conterrânea. Então, na própria descrição do produto, ele diz que esse gerador é para conserto, para reparo na conterrânea, certo? Então, assim, para mim, tudo bem que a autuada diz, não era, eu tentei saber por que é que me tira essa nota para mim, eu não trabalho com esse tipo de serviço, eu não faço esse tipo de reparo. Tem cópias de e-mail tentando provar que pedindo uma cópia do livro de saída, pedindo conhecimento de transporte, anexou cópias, né, de e-mails, na tentativa de mostrar que fez a parte dele e não teve resposta. Mas, assim, a própria nota, na própria descrição, já disse que era para reparo na conterrânea, né? E não tem como, somente baseado nesses cópias aí no e-mail, chegar a uma conclusão de que não veio para a conterrânea, né? E esse tipo de operação, ele não é dispensado da selagem, mas a operação em si, ela não é tributada, né? Assim, essa operação aqui de conserto e reparo, é tanto que não veio base de cálculo, não veio ICMS dele, né? Nessa nota. Não, uma vez que esse tipo de operação não há incidência, né? Então, eu acho que aqui caberia, se não a exclusão, mais uma redução da multa de 20% para 10%. Porque se a própria autuada está dizendo que não reconhece a operação, não há como ter dúvida de que ela foi escriturada, né? Que ele está dizendo que não reconhece, então não adianta devagar atrás de escrituração dessa nota. Mas a penalidade aqui poderia ser reduzida para 10%, a meu ver. Em relação às outras notas, né, restam assim a nota 4869, 144, 9063. Essas outras duas, ele não traz nenhum argumento, nenhuma contraprova para dizer que não foi destinada, que essa mercadoria não chegou a seu destino. E a outra nota de 145, 1241, em nenhum momento, nem na defesa nem recurso, ele faz menção. Então, assim, em resumo, o que é que eu entendo que caberia? Manter o reenquadramento da penalidade e fazer a adequação somente nessa nota de número 7485, em função da sistemática de tributação, de 20 para 10. E sobre a nulidade, né, que desculpem aí, eu atropelei e fui para o mérito, mas eu entendo que o julgador, assim como a procuradoria, o julgador analisou, fez o reenquadramento, fez um demonstrativo claro e expressou que não aceitou a exclusão porque, em relação à nota, as outras notas, porque não entendia que não tinha havido uma comprovação de que a operação não ocorreu. Não foi bem com essas palavras, mas foi dando esse sentido que a gente pode até ler no julgamento. Então, eu entendo que não há por que declarar nulo o julgamento, presidente. Obrigado, doutora Ivete. Bom, a doutora Ivete já se colocou nulidade e mérito. Alguém quer debater? Que é isso? Não, nós vamos tratar primeiro a nulidade de julgamento singular, depois trata o mérito. Vamos lá, então. Doutora Ivete, em relação à nulidade da decisão de primeira instância, como se manifesta? Manifesto contrária, uma vez que o julgamento enfrentou o mérito, fundamentou, tudo bem que foi de forma sucinta, mas ele demonstrou o seu convencimento na parte que ele entendeu que não cabia. Então, não vejo por que declarar nulidade do julgamento. Ok. Doutor Michel. Com a relatora, senhor presidente. Doutora Dalcílio. Com a relatora. Doutor Alexandre. Com a relatora. Doutora Francileide. Com a relatora. Doutor Roberto.
Com a relatora, presidente. Bom, por unanimidade, a quarta Câmara resolve afastar a nulidade suscitada por entender que a decisão administrativa está perfeitamente motivada. Nos resta agora, Vete, a um mérito propriamente dito. E aí eu quero, se não que ninguém tiver nada a debater, se ninguém quiser debater, nós vamos botar a julgamento. A doutora Ivete se manifestou mais ou menos de acordo com o julgamento singular, somente alterando a nota fiscal de número 7485, tá certo? Para aplicação do artigo 126 da Lei 2.670/96. A única diferença da decisão é essa que ela colocou. A doutora Dalcila quer se manifestar? Eu queria entender melhor a proposta da relatora, aplicar somente em relação a essa penalidade, é o parágrafo único ou é... Não, só o caput. Caput, 10%, porque a doutora Ivete trouxe, dizendo, olha, remessa para conserto é uma operação não tributada, certo? Então, como é não tributada, a escrituração não deve estar existindo, foi isso que ela disse. Por quê? Porque a própria empresa disse que não reconhece. Então, a empresa, quando diz que não reconhece, e a escrituração não se coaduna com a mesma. Então, em relação às demais notas, então, mantém os 20%. Julgamento. Só em relação a essa nota. E o resto, só o julgamento singular. O julgamento já Só fez o reenquadramento, viu, Dalcila? O que ele disse que estava escriturado, ele já fez, né? Essa parte é para manter. Então, seria a mudança em relação ao julgamento, só a parcial procedência, mudando do julgamento, só a questão de reenquadramento dessa nota aqui, de número... 7485. Pronto, acabei de... 7485. Então, reduziria, assim, vamos lá, 40 e tantos mil, 10%, né? Diminui 20 mil. Reduz 20 mil. Reduz 10 mil, né, presidente? 10 mil e pouco. 10 mil. É 200 mil, né? 20%, dá 40 mil. Se você aplica 200 mil, 20... A multa baixa para metade. 20 mil, é metade. Reduz 20 mil. Cai para 20, tá certo. Pensamento com o qual, presidente, eu concordo, a conselheira Ivete tem toda a razão. Não houve destaque do ICMS nessa operação, então eu também vou opinar no sentido de que essa operação seja reenquadrada. Seria provimento parcial do recurso, né, nessa linha, né? Isso. Pronto, senhores. Temos condições de votar? Presidente, eu gostaria, se alguém pudesse me esclarecer. Doutor Roberto. Doutor Roberto, diga aí o que é que você quer ser esclarecido. Um aparelho devolvido em garantia necessita da emissão de uma nota fiscal pela empresa? Não, é remessa para conserto. É uma garantia aqui, o fato. Não, essas aí foi tirado, Roberto. Foi. Foram tiradas. Foi tirar 2 notas, Roberto. Ok, obrigado, então. A da garantia foi retirada. Nós estamos falando aqui de uma remessa para reparo. Remessa para conserto, né? O doutor Roberto estava achando que já tinha mantido, mas foi retirado, doutor. Isso. Doutora Ivete, como vota? Eu voto para afastar a nulidade do julgamento, pelos fundamentos já expostos, e para manter a parcial procedência, mas com os valores do crédito, né, com a reenquadramento da penalidade da nota fiscal 7485, para a nota 7485. Então, assim, é a mesma parcial procedência, apenas o crédito diminui em função do reenquadramento da penalidade. Ok. Doutor Michel. Com a relatora, senhor presidente. Doutora Dalcília. Com a relatora. Doutor Alexandre. Com a relatora. Doutora Francileide. Com a relatora. Doutor Roberto. Com a relatora, presidente. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece do recurso e do reexame necessário
certo? E nega provimento ao reexame. Dá provimento a ambos? Não. Nega provimento ao recurso, ao reexame necessário e dá provimento ao recurso ordinário. É isso? No sentido de manter a parcial procedência, mas reenquadrando unicamente a nota fiscal número 7485 para a aplicação do artigo, o caput do artigo 126 da Lei 2.670/96. Decisão em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária, mas, né, vou botar só assim, de acordo com a manifestação oral da Procuradoria. De acordo com a manifestação oral proferida em sessão pela dupla Procuradoria. Pronto, nós terminamos esse primeiro processo. Vamos para o segundo processo de hoje. O segundo processo é o processo de número 13629/2019, autifração 2019-08652. Tem como recorrente célula de julgamento recorrido conterrânea, esse auto julgado improcedente, a assessoria se manifesta pela manutenção da improcedência. Com a palavra, o conselheiro relator, doutor Michel. Obrigado, senhor presidente. Saudando a todos os colegas, conselheiros e conselheiras, a nossa querida Ana Paula, Joaquim Vitor, que tem nos acompanhado aqui de maneira discreta já há algum tempo. Queria aqui registrar minha alegria por a gente estar encerrando tão bem esse triênio aqui na Quarta Câmara. Nós começamos com a presidente Lúcia, depois nosso presidente Zé Augusto assumiu, conduziu brilhantemente os trabalhos aqui na nossa Câmara, com leveza, com cordialidade, com serenidade. E a minha alegria por ter tido a oportunidade de aprender muito com as senhoras e com os senhores conselheiros e conselheiras. Além do procurador, doutor Rafael, que, com seu largo conhecimento, sempre tem trazido aqui ponderações preciosas para os nossos julgamentos. É um momento de saudade já, um momento em que as emoções estão muito misturadas, que você tem saudade, você tem alegria, você tem esperança de que a gente continue junto no próximo ano. Mas o sentimento maior é realmente o da alegria de ter podido aprender, partilhar, talvez até crescer um pouco a partir dos exemplos de todos que estão aqui. Quero agradecer a todos a oportunidade, a paciência, o carinho com que todos me trataram e espero que tenha retribuído de alguma forma tudo isso que eu recebi. Senhor presidente, o nosso processo, vamos lá, ele, deixando a emoção um pouco de lado, trata sobre remeter mercadoria sem documentação fiscal. É sugerida a penalidade do artigo 123.3A, item 1 da lei do ICMS. Na realidade, a autoridade fiscal atuante, na mesma ação fiscal que originou a autoinfração do processo anterior, ela detectou que uma determinada nota fiscal foi cancelada e que essa nota fiscal teve seu registro de passagem no posto fiscal. Ao passo que, 2 minutos depois, a própria autoridade fiscal atuante informa que 2 minutos depois do cancelamento da primeira nota, foi emitida uma segunda nota, que ela também identifica, inclusive com a chave completa,
com as mesmas informações da nota fiscal cancelada, só que essa segunda nota ela não tem registro de passagem. A primeira nota, vocês podem ver um espelho dela, folhas 9, que lá tem o registro de passagem, tem o horário do cancelamento, e a segunda nota está as folhas 10. A autuada, ela se defende e alega que se houve emissão de nota fiscal em substituição do documento fiscal cancelado, em tempo hábil para embasar a remessa da mercadoria, a situação fática não se amolda na penalidade sugerida pelo auto de infração, visto que efetivamente existe um documento válido. Então, ele entende também que não há que se cogitar, no caso concreto, ainda que se entenda por aplicar alguma penalidade, que se aplique a penalidade de 30% sugerida no auto de infração. Deve ser a do item 2A, porque remessa acompanhada, porque nota fiscal cancelada pelo entendimento do CONAT e pela norma 3, de execução 3 da Cefaz, ela é tida como nota inidônea e não inexistência de nota. Então, ele entende que deve ser o 123A, item 2 da lei do CMS. E, ademais, por se tratar de mercadoria submetida à substituição tributária, deve ser aplicada o artigo 126, com a multa de 10%. Então, ele pede que seja julgado improcedente, feito fiscal, ou julgado parcial procedente. A decisão do julgamento singular é de improcedência do feito fiscal, tendo em vista que a nota fiscal cancelada foi substituída logo após o cancelamento anterior por outra nota fiscal eletrônica, tendo sido mero equívoco a troca dos DANFs. Interpõe reexame necessário, a autuada não interpõe recurso ordinário e a assessoria processual tributária se manifesta favorável ao conhecimento do reexame necessário para confirmar, mas para negar-lhe provimento e confirmar a decisão de improcedência do auto de infração. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Michel. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos, conselheiros, secretária. De fato, uma acusação de remessa de mercadoria sem documento fiscal, mas, presidente, do próprio auto de infração, o que se observa é que, se algum equívoco houve, ele foi devidamente sanado, né? Porque o intervalo de tempo do cancelamento e da emissão de uma nota idêntica, inclusive, não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio fiscal no seu auto de infração, acredito eu que já sanou toda e qualquer irregularidade que tenha havido, né? Então, considerando aí intervalo de 4 minutos de uma nota para outra, eu acredito que, de fato, assim como o julgador singular entendeu, que o feito fiscal deve ser julgado totalmente improcedente, né, em razão desse equívoco operacional cometido pela empresa, de cancelar e logo em seguida mesmo, porque se trata apenas de 4 minutos de diferença. Então, eu vou opinar no sentido da confirmação da adesão singular pela improcedência, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Palavra do doutor Michel. Em seguida, está falando. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a mim não restam dúvidas. É caso de improcedência mesmo. Nós verificamos, pelo próprio relato da autoridade fiscal atuante, que existe uma nota fiscal válida, emitida em substituição à primeira, logo em sequência do seu cancelamento. Então, de acordo com a norma de execução 8 de 2013, no posto fiscal, se isso tivesse sido detectado, era para ter sido lavrado um termo, dando 3 dias para que fosse apresentada a nota fiscal correta. Acredito que se aplica o mesmo modus operandi, talvez não, mas o mesmo objetivo na fiscalização de estabelecimento. Deveria ter sido intimado para apresentar. E a norma de execução é muito clara. Existindo essa nota fiscal substituta, não há que se lavrar auto de infração. Então, senhor presidente, tendo em vista a norma de execução 08/2013, mais o artigo 3º, que determina que não deve ser lavrado auto de infração,
eu entendo pela improcedência do feito fiscal. Alguém quer debater? Não, vamos para a votação. Doutor Michel se manifestou pela improcedência. Doutora Dalcílio. Desculpa, eu não vi aqui o link da imagem. Ela, de acordo com o relator. Doutor Alexandre. Com o relator. Doutora Francileite. Com o relator. Doutor Robério. Com o relator, presidente. Doutor Olivete. Com o relator. Por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece do reexame necessário, nega-lhe provimento, mantendo a decisão de improcedência nos termos do parecer e conforme manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria do Estado. Vamos para o nosso terceiro processo de hoje, senhores. É o processo 16053-2018, autofração 2018-14-362. Tem como recorrente a Beira-Mar, Indústria, Comércio e Calçado, recorrido célula de julgamento. Foi julgado procedente e a assessoria se manifesta pela procedência. Com a palavra, o conselheiro relator, doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, meus amigos conselheiros. Boa tarde, doutor Rafael. Nossa amiga Ana Paula. Desejo a todos aqui um Feliz Natal e um ano novo. Muitas realizações, né? Vamos aqui, então, ao relato. Só um segundinho. Esse auto de infração, ele foi lavrado em decorrência da falta de escrituração de documentos fiscais de entrada, no período de janeiro a dezembro de 2014 e 2 meses em 2015, julho e dezembro. Foi aplicado a penalidade de 10%, prescrita lá no artigo 123, inciso 3, alínea G, da Lei 12.670. Nas informações complementares, o fiscal fez o relato, já sempre conhecido por nós, usando a metodologia do cruzamento de notas fiscais eletrônicas destinadas ao contribuinte com os sistemas Cometa, Citran, da Cefaz, e junto com a FD. E identificou um total de R$ 530.650 de valores não escriturados. O contribuinte apresentou a impugnação e só trouxe um argumento de defesa, que foi o pedido de reenquadramento. Ele pediu para que a penalidade prevista no 123.3G fosse reenquadrada para a prevista no artigo 123.8L da mesma lei, tendo em vista que a verdade material dos fatos consistiria na ausência de informações referentes a notas fiscais de entrada em arquivos magnéticos. Bom, a célula de julgamento de primeira instância conheceu da impugnação e julgou procedente a autuação, mantendo, então, a penalidade de 10%. Vocês estão me ouvindo? Estamos. É porque falhou aqui meu fone. E o contribuinte apresentou, então, seu recurso ordinário, repetindo novamente a mesma tese de reenquadramento. Então, nós só temos um argumento de meritório, que é o reenquadramento da penalidade. A assessoria processual opinou por manter a decisão de primeira instância, tendo em vista considerar que a penalidade aplicada foi a correta, né? E, portanto, sugeriu o conhecimento do recurso para negar o provimento. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Alexandre. Doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos. Presidente, como já dito pelo conselheiro Alexandre, a pretensão do recurso, ela é totalmente de acordo com os precedentes dessa Câmara e da Câmara Superior, né? De fato, a ausência de escrituração
no livro próprio de entrada, ela enseja a aplicação do artigo 123.8L, que seria a omissão em arquivos magnéticos. E esta Câmara tem procedido com reenquadramento, a Câmara Superior de igual modo, né? Eu já ingressei com alguns recursos extraordinários no sentido da aplicação da penalidade específica, 123, 1G, 3G, desculpa, mas foram todos eles foi negado provimento, e eu acredito que, não obstante o resguardo da posição pessoal, que sejam seguidos, né, presidente, os precedentes, não só dessa Câmara, mas também da Câmara Superior, como uma forma de isonomia na aplicação da legislação tributária. E hoje de manhã, cedo, já na segunda Câmara, ainda que em voto de desempate, o presidente daquela Câmara, doutor Franzé, já se curvou ao reenquadramento da penalidade, entendendo também desse modo, que é no sentido da força dos precedentes desse CUNAT, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Senhores, é um assunto já bem debatido. Alguém quer debater? Senão nós vamos para o voto. Doutor Alexandre, como vota? Senhor presidente, voto por conhecer do recurso ordinário para dar-lhe parcial procedência no sentido de reenquadrar a penalidade para o artigo 123, 8L da Lei 2.670. Doutora Francileide. Com o relator. Doutor Roberto. Com o relator, presidente. Doutora Ivete. Com o relator. Doutor Michel. Pela colegialidade, com o relator. Menos. Doutora Dalcília. Abro divergência, né? Mantendo como nas demais decisões, mantendo o 3G, que já inclui a modalidade eletrônica no T8, ser mais específica. Então, foi a decisão, em relação ao método. Foi na quarta Câmara, por maioria de votos, conhece do recurso ordinário e dá parcial provimento para modificar a decisão de procedência para parcial procedência, reenquadrando a penalidade para contida na 123.8L. Só um minutinho. Um minutinho, por favor. Nos termos do parecer da Procuradoria, né? Desculpa, 123.8L, da Lei 2.670, com a nova redação dada pela Lei 16.258/2017. Em desacordo com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, mas em conformidade com a manifestação oral proferida pela douta Procuradoria-Geral do Estado. O conselheiro doutor Michel Gradval ressaltou seu entendimento pessoal pela aplicação do 123.3G, da Lei 2.670/96, mas votou pela aplicação da penalidade prevista no artigo 123.8L, da Lei 2.670, uma nova redação dada pela 16.258/2017, justificando-se pela aplicabilidade do princípio da colegialidade. Vencido o voto da conselheira Dalcília Bruno Soares, que se manifestou pela procedência da acusação, aplicando no caso a penalidade do 123.3G da Lei 2.670, por ser mais específica ao caso concreto. Vamos para o nosso último processo de hoje, o processo de número 16074/2018, auto-infração 2018-14382, recorrente Beira-Mar Indústria e Comércio de Calçado, recorrido célula de julgamento. Conselheiro relator, doutor Alexandre. Esse auto foi julgado procedente, a assessoria se manifesta pela procedência. Doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao relato. É um auto de infração lavrado em decorrência da falta de recolhimento do ICMS devido a acreditamento indevido do período de janeiro de 2014 a novembro de 2015,
foi aplicado a penalidade uma vez o valor do imposto, prescrita no artigo 123, inciso 1, a linha C, da Lei 2.670/96, com redação dada pela 13.418. Nas informações complementares, o auditor descreveu da seguinte forma, abre aspas, em consulta ao arquivo do laboratório fiscal, analisando os dados da FD da empresa auditada, comparando com as notas fiscais eletrônicas emitidas destinadas ao fiscalizado, constatamos a falta de recolhimento de ICMS no valor de R$ 21.810, conforme demonstrado na planilha de apuração de ICMS anexa. Tal diferença ocorreu devido a crédito indevido nas aquisições de energia elétrica, crédito indevido de ICMS nas aquisições para ativo de uso e consumo, e falta de recolhimento do ICMS diferencial de alíquota nas aquisições de materiais de consumo, notas fiscais de saídas com divergência no lançamento do ICMS na FD e erro no transporte de saldo credor do mês de maio para o mês de junho de 2014, conforme segue. Bom, o contribuinte, ele apresentou uma impugnação onde ele não se desincumbiu de contestar as acusações. Apenas trouxe de maneira genérica a seguinte premissa. A empresa possui uma atividade industrial complexa, por isso a imputação realizada no presente caso não encontra respaldo, tendo em vista que o fiscal não analisou pormenorizadamente suas atividades. Caso assim fizesse e tivesse levado em consideração a verdade material, a infração não se manteria, por isso devendo ser declarada nula. Então, ele trouxe essa argumentação de maneira geral, abstrata, sem trazer nenhum elemento que pudesse demonstrar por que a fiscalização não foi por que ela não entendeu a atividade industrial complexa do contribuinte. Pois bem, a cela de julgamento de primeira instância julgou procedente, afirmando que a fiscalização seguiu todas as formalidades devidas, utilizando as declarações transmitidas pela Cefaz, não havendo em que se falar em presunção, não havendo em que se falar da presunção da infração. Em decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso ordinário, sustentando em síntese as mesmas premissas gerais contidas na impugnação. O parecer da assessoria processual tributária opinou por manter a decisão de primeira instância, sugerindo reconhecer do recurso ordinário e negar-lhe provimento. Doutor Alexandre, tem nenhuma pedido de nulidade também, não, de julgamento singular? Não, senhor presidente. Não Tem detecto. não, né? Não. Ok. Então, vamos passar para o doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos e somente complementando aqui o que o conselheiro relator pontuou, que foi no sentido da generalidade da defesa, presidente, com relação à acusação, é que, em momento algum, a acusação impugnou o levantamento e sim, né? Foram anexados diversos documentos que deram amparo à acusação fiscal, cópia do CD com as planilhas de apuração do ICMS 2014-2015, a conferência do crédito referente à energia elétrica, notas fiscais de compra de material de consumo, ou seja, os diferenciais de alíquota que, em tese, não foram pagos. Então, a fiscalização apresentou diversas planilhas que foram disponibilizadas ao autuado, e, não obstante todo esse arcabouço probatório que foi produzido pelo agente autuante, como muito bem já dito no relato do conselheiro, sobre isso nada foi dito, nem na defesa, nem no recurso. E também nenhum documento foi anexado. Então, presidente, de fato, não há outro caminho que não seja aquele que foi adotado pelo julgador singular, que foi no sentido da procedência da acusação fiscal em conformidade com o parecer.
Doutor Rafael, embora o relator não tenha pedido, mas eu detectei aqui na defesa, no recurso, e assim eu vou só colocar. É bem verdade, nobre conselheiro relator, que pese o teor da decisão supratranscrita, a qual não se pode aceitar, frija-se não tamanha omissão em não enfrentar os argumentos suscitados. Certo? Então, Vamos afastar, né? Vamos trabalhar essa habilidade, né? Vem uma coisa em negrito, e eu costumo dizer, o que a gente pode resolver enfrentando, tá certo? Não deixa-se para não dá margem para qualquer tipo de cerceamento de unidade. Lá da frente, eles recurso extraordinário, porque não pediu, mas está lá, e aí vai. Outras discussões. Então, a gente trata, certo? Até porque pelo relato do doutor Alexandre, certo? Mas vamos tratar disso, eu gostaria de escutar a Procuradoria. Pois não, presidente. Presidente, com relação à nulidade da decisão singular, eu acredito que ela decorre muito também da falta de especificidade da defesa, né? Se tratou de uma impugnação abstrata, genérica, pautada em princípios, ou seja, uma defesa que possui uma evidente desconexão com todas as provas que foram anexadas aos autos e que eu acabei de mencionar aqui na minha sustentação. Então, de fato, eu não vejo como o julgador singular devolver para o autuado, para o impugnante, aquilo que ele não fez, que seria uma impugnação específica, né? Então, em razão de uma defesa eminentemente genérica, não seria possível que o julgador singular tecesse considerações sobre aquilo que, de fato, sequer foi levantado pelo ora autuado, né? Então, acredito eu que o julgador singular se manifestou com base na prova que enxergou dos autos, já que a defesa, sobre a prova dos autos, nada trouxe, presidente. Então, também entendo que o julgador singular, apesar de conciso, não incorreu em nenhuma nulidade ou vício de cerceamento do direito de defesa do ora autuado. Muito obrigado, doutor Rafael. Doutor Alexandre, trata essa nulidade e depois trata-se mérito também. Doutor Alexandre. Perfeito, senhor presidente. Mas antes, só deixa eu deixar claro aqui para os demais conselheiros que a gente está tratando de uma suposta nulidade apenas para evitar futuros protelatórios. Porque, a bem da verdade, não há um pedido, não há uma demonstração de que não há nem mesmo uma suscitação no recurso ordinário de que a decisão de primeira instância deixou de apreciar algum fato. Isso não consta. Ele simplesmente botou no pedido que requer nulidade porque requer nulidade. Então, a gente vai tratar dessa forma, né? Doutor Alexandre, ele na folha 48, certo, do recurso, ele traz assim, a bem da verdade, nobre conselheiro e relator, em que pese o teor da decisão supratranscrita, a qual não se pode aceitar, frise-se novamente, tamanha sua omissão em não enfrentar os argumentos suscitados. Ele não diz quais são os argumentos suscitados, tá certo? Mas ele traz isso em recurso, tá certo? E é por isso que, para evitar mesmo algum recurso protelatório, é que a gente tem esse cuidado, porque, de repente, o que o senhor entende, o conselho aqui pode até entender que não, ele não está pedindo, mas chega lá na Câmara Superior, com um recurso desse, pode ser acatado. E a gente pode resolver isso aqui respondendo sim ou não. Pronto, é por isso que é só cuidado, não é... A sua relatoria foi perfeita. O que o presidente faz, às vezes, em querer tratar disso, é para evitar, tá certo? Algum recurso protelatório, alguma coisa.
traz mesmo sucinto, a gente, às vezes, vamos tratar. E aí a gente trata, afasta ou acata. Perfeito, senhor presidente. Tranquilo? E aí a gente pode tratar logo da nulidade e aí depois fica mais fácil já o mérito. Doutor Alexandre. Senhor presidente, eu entendo por deixar de conhecer de qualquer pedido de nulidade existente no recurso ordinário, por entender que a fiscalização trouxe as provas da materialidade da autuação, assim como a decisão de primeira instância enfrentou todos os argumentos trazidos pela defesa em sua impugnação. Portanto, deixe de conhecer qualquer nulidade. Conhece, mas nega provimento. Ok. Doutor, conheço e nego provimento. Doutora Franci Leite. Como vota? Franci Leite? Senhor, eu acompanho o relator. Ok. Doutor Roberto. O relator, presidente. Doutora Ivete. Com o relator, presidente. Doutor Michel. Com o relator. Doutora Dalcílio. O relator. Por unanimidade de votos. Enfim, não passei, não. Fecha aí o áudio, doutor. Se não almoçou, não? Resolve afastar por unanimidade de votos a Aí, nulidade de decisão de primeira instância, entende que a decisão administrativa foi devidamente motivada, em outras palavras, está perfeitamente motivada. Certo? No mérito, doutor Alexandre, agora, acho que só resta o mérito, não é isso? Isso. No mérito, senhor presidente, conheço do recurso ordinário para negar-lhe provimento, por entender que a autuação deve ser julgada procedente, uma vez que não se trata de presunção fiscal, como ele alegou no seu recurso. Ok. Doutora Franci Leite, querem debater? Querem? Vamos votando. Doutora Franci Leite, como vota? Acompanho o relator. Doutor Roberto. Com o relator, presidente. Doutora Ivete. Com o relator. Doutor Michel. Com o relator. Doutora Dalcília. Com o relator. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece o recurso ordinário, nega provimento para manter a decisão de procedência da acusação fiscal nos termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, conforme manifestação oral do representante da outra Procuradoria do Estado. Nós terminamos nossos 4 processos. Ana Paula, você quer um tempinho para a gente ler a ata? 5 minutos. Sem áudio. Presidente, podemos fazer já, viu? Essa aqui é a nossa Paulinha. Pois vamos logo ler aí, Paulinha. Certo. Presidente, peço também permissão para fazer a leitura aqui, de acrescentar mais algumas resoluções que foram entregues. Pois não. Conselheiros. Foram entregues resoluções. Não tem na própria ata. Já está na ata, Paulinha? Está na ata, presidente. Então, pronto. Quando for ler, Paulinha, a gente já aprova. Ok, presidente. Nossa leitura da ata da 87ª Sessão Ordinária Virtual, realizada por videoconferência da 4ª Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, realizada aos 17 dias do mês de dezembro de 2021, às 13h30. Foram acrescentados, presidente, na referida ata, o demonstrativo de crédito apresentado pela conselheira Dalcília Bruno Soares, referentes aos processos de números 41, 31, 13, 25, 26, 53, 2013, 1094, 2017 e 1089, 2017. E a resolução
referente ao processo de número 4832 de 2018, do conselheiro Roberto Fontinelli. Passo a ordem do dia. Processo de recurso número 3628/2019, auto de infração 2019-08651. Presidente, quer que compartilhe o arquivo? Sem áudio, senhor presidente. Querem que compartilhe ou basta a leitura? Basta a leitura. Para mim, basta a leitura, presidente. Vamos passar, Processo de recurso 3628/2019, auto de infração 2019-08651. Recorrente, célula de julgamento de primeira instância e conterrânea Veículos Pesados Limitada. Recorrido ambos. Conselheira relatora Ivete Maurício de Lima. Decisão, a 4ª Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário e recurso ordinário interposto, resolve inicialmente: 1. Quanto à nulidade da decisão de primeira instância, resolvem afastar por decisão unânime, entendendo que a decisão administrativa está perfeitamente motivada. No mérito, resolvem os membros da 4ª Câmara, por unanimidade de votos, negar provimento ao reexame necessário e dar provimento ao recurso ordinário para manter a decisão de parcial... Parcial provimento, viu? Parcial provimento. Parcial provimento ao recurso ordinário para manter a decisão de parcial procedência, reenquadrando unicamente a nota fiscal número 7485 para aplicar a penalidade do caput do artigo 126 da Lei 12.670/96, nos termos do voto da conselheira relatora, em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária, mas em conformidade com a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Apesar de devidamente comunicado, não compareceu para apresentação de sustentação oral, conforme solicitado, o representante legal da autuada, Dr. Júlio Yuri Rodrigues Polito. Processo de recurso 3629/2019. Eu queria só fazer um... Paulinho? Na hora da leitura, eu não sei, porque quando a gente não está vendo, pode ser que não entende direito, mas... Está falando... Mostra aí, Paulinha. Não, era só porque na hora que leu, deu a entender... Vamos ver se é isso que... negar provimento, dando parcial provimento para manter a decisão, reenquadrando unicamente. Aí eu tenho dúvida se vão entender que é só em relação, eu estou modificando somente em relação a essa nota. Tá claro. Da forma como lê, dá a impressão de que eu só fiz isso, eu só fiz reenquadrar essa nota. Não. Não é só isso mesmo, não é só isso. A decisão singular vai ser mantida de parcial procedência, reenquadrando da decisão singular somente essa nota. Não é isso, não? Tá bom, então vocês não entenderam. É porque leitura é um negócio assim meio estranho. Não, mas a Ivete, diga aí como você acha que fica melhor, que a gente pode ver se fica melhor. Para manter a decisão nos termos do julgamento singular, aí, nos termos do julgamento singular, modificando, porque assim... Para manter nos termos do julgamento singular... Modificando tão somente em relação à nota fiscal. Aí você bota 74,85. Pronto. É porque fica melhor. Mais claro que eu mudei só isso. Certo? Ficou melhor mesmo. Ficou melhor, gente. É questão de ler. Quando a gente lê, pode dar outra interpretação. Pois tá bom. Só isso, Paulo. Processo de recurso 3629/2019, auto de infração 2019-08652. Recorrente, célula de julgamento de primeira instância e recorrido conterrânea Veículos Pesados Limitada. Conselheiro Michel André Bezerra Lima Gradivol. Decisão, a 4ª Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer o reexame necessário, resolve, por unanimidade de votos, negar provimento ao reexame para manter a decisão de improcedência nos termos do voto do conselheiro relator, conforme parecer da assessoria processual tributária, adotado oralmente pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado.
Processo de recurso número 6053/2018, auto de infração 2018-14362. Recorrente Beira-Mar Indústria e Comércio de Calçados Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Francisco Alexandre dos Santos Sinhares. Decisão: resolvem os membros da 4ª Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, por maioria de votos, dar parcial provimento para modificar a decisão de procedência para parcial procedência, reenquadrando a penalidade para contida no artigo 123.8L da Lei 12.670/96, com a nova redação dada pela Lei nº 16.258, de 2017. Nos termos do voto do conselheiro relator, em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária, mas em conformidade com a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. O conselheiro Dr. Michel Gradivol ressaltou que seu entendimento pessoal é pela aplicação do artigo 123.3G da Lei 12.670/96, mas votou pela aplicação da penalidade prevista no artigo 123.8L da Lei 12.670, com nova redação dada pela Lei 16.258, de 2017, justificando-se pela aplicabilidade do princípio da colegialidade. Vencido o voto da conselheira Dalcília Bruno, que se manifestou pela procedência da acusação fiscal, aplicando ao caso a penalidade do artigo 123.3G da Lei 12.670/96, por ser mais específica ao caso concreto. Processo de recurso 6074/2018, auto de infração 2018-14382. Recorrente Beira-Mar Indústria e Comércio de Calçados Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Francisco Alexandre dos Santos Sinhares. Decisão: resolve os membros da 4ª Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer o recurso ordinário interposto, inicialmente. 1. Quanto à nulidade da decisão de primeira instância, resolvem afastar por unanimidade de votos, entendendo que a decisão administrativa está perfeitamente motivada. No mérito, resolvem os membros da 4ª Câmara, também por decisão unânime, negar provimento ao recurso, mantendo a decisão condenatória proferida pela primeira instância de procedência da acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator, conforme parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É só, presidente. Paulinha, esses dois últimos processos, os advogados não pediram sustentação, não, né? Não. Então, tá certo. Aliás, presidente, tinha um pedido do doutor Tiago Moraes, né? Foi encaminhado, o link também não compareceu. Então, vamos constar nos dois processos, Paulinha, que eles foram intimados e que não compareceram. Ok, presidente. Bom, vamos os nossos finalmente aqui da nossa 4ª Câmara desse triênio, e não podia deixar de agradecer a Deus, né, pela a honra que me deu de estar à frente da 4ª Câmara e a sorte de ter tido vocês como colegas conselheiros. Agradecer, tenho uma satisfação enorme, agradecer a Ana Paula. Muito obrigado, Paulinha, por tudo. Sei que uma dificuldade enorme se virando nos 30 aí. Então, agradecer os dois presidentes, doutor Ivete e doutor Michel, dois presidentes da 4ª Câmara, que também foram todos, né? A gente não pode nem... Doutor Rafael, muito obrigado, e a gente vai estar se encontrando mais na frente, mas a gente não sabe para onde é que vai ainda, né? Então, Deus quiser, mas a gente vai estar junto de qualquer maneira no contencioso. Doutora Francileide, sucesso aí na sua nova empreitada de vida, né? É uma mudança, depois de 20 anos no local, muito brusca. Doutor Alexandre, doutor Roberto, que chegou na nossa Câmara recentemente, né? Doutor Joaquim Victor, nosso amigo oculto, né? Então, é só isso, né, pessoal? Agradecendo, lembrando os conselheiros
que não deixem de mandar os cálculos, né? Os cálculos dos créditos tributários, para ver se ajuda os contribuintes, né? É uma dificuldade enorme, e aí quando tem um refis desse aí, e passa mais 3, 4, 5 anos sem fim. E é isso aí, eu vou passar a palavra ao doutor Alexandre. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Queria aqui agradecer a satisfação de ter sido empossado aqui na Quarta Câmara. A Quarta Câmara, para mim, trouxe um grande conhecimento, uma grande troca de experiência. Todos vocês, eu consegui extrair de vocês muito conhecimento, né, de todos, assim, de todos sempre a gente tira alguma coisa, né? Da Ana Paula, dessa sua presteza, dessa sua delicadeza, ela cobra com luvas e mão de pena, mas cobra, né? Então, a atividade de cobrança não é fácil, mas ela cobra com muito cuidado, com muito carinho. Isso é muito importante, né? Aqui, aos colegas, o doutor Rafael, que sempre coloca as suas posições, atua muito mais como um Ministério Público, né, como fiscal da lei, do que exatamente como uma Procuradoria. E essa é a função também, né? Eu acho que a Procuradoria acumula essas duas funções aqui no CONAT, né? Como um fiscal da lei, sempre buscando ali realmente o controle da legalidade, porque pior seria gerar esses custos para o Estado numa discussão judicial, né? Então, o doutor Rafael sempre teve posicionamentos muito sensatos aqui. Quando precisa bater, bate. Quando precisa bater na autuação, bate. Eu acho que isso é fruto da maturidade já também, né? E aí, sempre gostei muito aqui de duelar com todos os colegas, aqui, doutor Michel, né? Sempre é muito bom, é difícil, né? Debater com o Michel, debater com a Dalcília. O Michel, com todo o conhecimento jurídico, né? Essa profundidade com que ele traz as questões. A Dalcília, ela é uma mineradora, viu, Dalcília? Eu vou te adjetivar como mineradora. Ou mulher danada para ir nesse sistema da Cefaz e encontrar as coisas, né? É assim, mas isso é muito importante, porque do nosso lado aqui, a gente não consegue ter o olhar que vocês têm, né? Com todas as informações que o sistema, o laboratório da Cefaz disponibiliza, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. E, sem sombra de dúvida, foram bons debates que nós tivemos aqui. A doutora Ivete, ela tem o dom de esclarecer, né? Às vezes eu estou tão perdido e quando ela puxa a palavra, eu me sinto aliviado, que eu disse, pronto, agora eu vou conseguir entender um pouco mais da autuação trazida pela fiscalização. E às vezes ela nem é relatora, mas ela consegue nos traduzir muito bem e numa linguagem muito fácil. Então, assim, foi um... Paulinha, você quer parar a gravação, Paulinha? Só um minutinho, doutor Alexandre, para ficar todo mundo um pouquinho, porque nós vamos parar a gravação, porque nós estamos encerrando nossa última sessão. Aparentemente, pode ser que ainda venha uma outra, mas se vier muito... Tá certo? Não está... E a Paulinha também está entrando de férias, né, Paulinha? Isso. E só está fora da agenda, né, presidente? Senhores, outra coisa. Vou encerrar. Segunda-feira, encerrei, Paulinha,